E se eu te contasse que quase 80% das famílias do Brasil estão endividadas? Esse é um dado da PEIC, Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor. Você pode ouvir isso e pensar, caramba, é muita gente endividada, né? Nossa, tá todo mundo. Mas a realidade é que estar endividado por si só, estar endividado, não significa necessariamente uma coisa ruim. Estar endividado pode ser uma coisa até muito boa, na verdade. Então nesse vídeo aqui eu vou explicar pra você por que a dívida é importante demais na economia, não só na economia de um país inteiro, mas na minha, na sua, na de empresas, todo mundo, e quais são os momentos em que a dívida se torna uma coisa ruim de verdade, porque aqui no Brasil a gente tem essa visão de que a dívida é ruim, mas nem todo caso ela é. Alguns é. E a maior parte dos brasileiros, na verdade, faz esse alguns. Mas eu vou explicar tudo nesse vídeo aqui. Mas antes de te explicar, deixa eu te fazer uma pergunta. Chuva é bom ou é ruim? E se for bom, por quê? Você provavelmente me respondeu que é bom. E, bom, você não tá errado. A chuva, na verdade, é muito boa para abastecer água, para fertilizar o solo e, pô, quando tá quente pra caramba, pelo menos aqui em São Paulo, às vezes fica quente pra caramba, dá uma refrescada, é sempre bom. Mas agora, deixa eu colocar um contexto. Um cenário em que, parecido com o do Rio Grande do Sul no ano passado, tá chovendo demais, casas estão inundando, rua tá alagando, e aí eu te faço a pergunta de novo. Chover agora é bom ou é ruim? Nesse cenário você provavelmente me responderia que é ruim. Então você percebe que dependendo do cenário, a mesma coisa, o mesmo acontecimento pode ser bom ou pode ser ruim. Tem que analisar o que está acontecendo no momento e naquele cenário específico. E com a dívida é exatamente a mesma coisa. Então vamos lá, o que é exatamente a dívida? Se endividar nada mais é do que você ter acesso àquilo que você quer e pagar por aquilo depois. Você não paga agora, mas você tem acesso agora. Comprando um automóvel, comprando uma televisão, comprando uma casa, pegando dinheiro emprestado do banco, você tem acesso àquilo agora e você vai pagar por isso depois. Então imagina que você quer uma TV de R$2.000 e você vai pagar tudo à vista. Você está endividado ou não? Não, né? Porque você pagou tudo na hora. Você teve acesso e pagou tudo. Agora, se você for pagar 10 parcelas de R$200, você está endividado ou não? Sim, você está endividado, porque você está pagando no futuro uma coisa que você já tem acesso agora. A dívida é basicamente isso. Tá, então vamos lá, quando que a dívida pode ser boa? E em muitos casos ela é muito boa. A dívida pode ser boa quando você souber o que você está fazendo com o dinheiro. Então, por exemplo, nesse caso que eu te dei. Você tem uma TV de R$2.000 e você vai pagar essa TV em 10 parcelas sem juros, de R$200 cada parcela. Digamos que no primeiro mês você vai lá e, pega esses R$2.000 e coloca no investimento que renda 1% ao mês. Então no final do primeiro mês você vai ter que pagar os R$200, mas esses 2.000 vão ter te rendido 1%, o que seriam R$20. Então você vai ter na sua conta R$1.820 no final desse primeiro mês. No segundo mês é a mesma coisa, você vai pagar mais R$200, só que esses R$1.820 renderam 1%. Então você vai ter R$1.638. E assim por diante até chegar no último mês. E no último mês qual que é o valor? Você vai ter pago o valor completo, né, cheio da televisão, que são R$2.000. E durante o tempo que você investiu, esses R$2.000 que foram descontados ao longo do tempo te renderam R$117 no último mês. Então agora você pagou R$2.000 pela TV, mas esses mesmos R$2.000 te renderam R$117. Então qual foi o valor que você realmente, efetivamente pagou pela TV? R$1.883. Isso também acontece direto com empresas. Muitas vezes as pessoas falam, porque a empresa tal está endividada, e geralmente as empresas estão endividadas e é melhor para elas. Só que é um pouquinho diferente de quando você compra uma TV, por exemplo. As empresas, elas pedem um empréstimo para o banco, elas se endividam com o banco. E aí o que elas fazem? Elas pegam o dinheiro do banco, por exemplo, sei lá, R$100.000. Ela pega os R$100.000 que ela pegou emprestado do banco e usa esse dinheiro para investir nas atividades que ela tem. Então na própria operação dela, com marketing, com compra de estoque, com pagamento de salários, diversas coisas. Além disso, essas empresas também podem usar esse empréstimo, esse dinheiro que ela consegue agora, porque imagina, ela tem uma dívida para pagar. Ela precisa pagar isso nesse mês, só que ela não tem dinheiro. Cara, ela vai ter que pegar dinheiro emprestado para pagar essa dívida, porque se ela não pagar, isso daí vai virar uma bola de neve e vai acabar complicando ela. Então as empresas pensam muito no fluxo de caixa que elas têm no momento para entender se elas precisam de empréstimo ou não. Se ela tem R$100.000 agora e ela precisa pagar R$120.000 hoje, ela precisa pedir empréstimo, pelo menos de R$20.000 para pagar esse, e no futuro ela paga esse outro empréstimo de algum outro jeito. As empresas entendem isso olhando o fluxo de caixa e a necessidade de capital de giro que elas têm, mas aí é tópico para outro vídeo. Então vamos lá, digamos que a empresa pegou R$100.000 e esses R$100.000 vão sofrer um juros de 30% ao ano. Vale lembrar que sempre os juros são cobrados acima da taxa básica de juros,
do Brasil, que é a taxa Selic. O Banco Central definiu que, neste momento, pelo menos, é 15% ao ano. Então os bancos vão cobrar lá 30%, às vezes um pouco mais, um pouco menos, mas não vai variar muito longe desse valor, vai ser mais ou menos por aí. No final do período, então, a empresa vai ter que pagar de volta para o banco, né? Ela pegou 100 mil, ela vai ter que pagar os 100 mil que ela pegou, mais 30%, que são 30 mil. Então imagina o seguinte, durante esse ano, se essa empresa conseguir fazer uma produção que renda para ela com esses 100 mil mais do que 30 mil, vale a pena ela pegar empréstimo. Digamos que com esses 100 mil que ela usou, ela vendeu 150 mil reais. Desses 150 mil reais, 130 vão para o banco, 20 mil sobra para a empresa. Então, valeu a pena. Nesse exemplo simplificado, valeu a pena a empresa pegar o empréstimo. É igualzinho, sabe quando você ia bater figurinha na escola, na Copa do Mundo, que tinha um monte de figurinha, você virava pro teu amigo e falava, pô, me empresta duas aí você ia lá, batia duas figurinhas? Então, é a mesma coisa. Depois que você ganhava, você devolvia essas duas figurinhas pro seu amigo e, pô, tranquilo. É porque seu amigo era bonzinho também e não cobrava juros. Mas se ele era um pouco mais sacana, ele ia lá e ia falar, bom, eu te empresto duas, mas tem que me devolver 4. É 100% de juros. Então você ganha as 4 figurinhas, pô, não adianta se devolver agora, você vai ter que ganhar mais um pouco para depois devolver para ele as 4 figurinhas. Mas beleza, tô falando muito bem de dívida, agora vamos falar ponto ruim dela, porque tem um muito grande aqui no Brasil e chega até a ser absurdo o tanto de inadimplência que a gente tem aqui no Brasil. Inadimplência nada mais é do que você ter uma dívida, contrair uma dívida, pegar dinheiro emprestado ou pagar uma televisão e não conseguir pagar as parcelas dessa dívida no prazo. A partir do momento que você atrasou uma parcela, você está inadimplente. E aí que chega um momento que o Brasil, cara, é campeão. De acordo com os relatórios do CNDL, 42% das pessoas que estão endividadas no Brasil estão inadimplentes também, ou seja, elas não conseguem arcar com as próprias dívidas. Isso é mais ou menos 70 milhões de pessoas. Para você ter uma noção, 70 milhões de pessoas não conseguem pagar as próprias dívidas no Brasil. Lembra que o Brasil tem 210, tá? 210 milhões. Ou seja, 1/3 do Brasil não consegue pagar. Para você ter uma noção, esse mesmo indicador nos Estados Unidos é de 4,4% de acordo com o Fed. E o momento mais alto desse indicador nos Estados Unidos desde o início do século foi em 2010, ali 2009, 2010, depois de uma crise que os Estados Unidos teve. Então as pessoas realmente não conseguiam pagar os próprios empréstimos. Então a gente já pode entender que o Brasil está numa situação 3 vezes pior do que os Estados Unidos estavam quando estava em crise, sendo que a gente não está teoricamente em crise, né? A gente está num momento normal, estamos só vivendo. Isso que eu falei é só tirando um retrato desse indicador específico, tá? Teria que olhar alguns outros a mais para a gente entender realmente isso, mas tirando esse indicador a gente pode entender isso. E qual que é o problema de ser inadimplente? O que a inadimplência pode fazer com você? Bom, primeiro que é que nem se você fosse emprestar dinheiro pro seu amigo. Imagina que você empresta e ele não te devolve. Tu vai continuar emprestando? Não. Então as pessoas que estão inadimplentes ou que já foram inadimplentes em algum momento no passado, elas têm muito mais dificuldade de conseguir crédito com o banco, porque é muito simples. Ela deixou claro no passado que ela não consegue arcar com as próprias dívidas, então agora ela não vai conseguir mais crédito. É assim, só que a falta de crédito na economia, a falta de dinheiro circulante na economia, afeta a economia toda. Mas fora isso também, a inadimplência afeta quem não é inadimplente, as pessoas que pagam direitinho, pagam as parcelas direitinho. Por quê? Bom, de acordo com o mesmo relatório do CNDL, a média do brasileiro que está negativado, ou seja, do brasileiro que não está pagando as dívidas que tem que pagar, a média desses 42%, é de R$ 4.689,54, sendo que a maior parte dessas dívidas são com o banco, né? E o que os bancos pensam? Eles pensam o seguinte, se tem muita gente que não vai pagar, eu preciso cobrar mais de quem vai pagar, porque eu preciso ter meu lucro, eu preciso fazer o meu dinheiro. Então quem não vai pagar, se é 42% das pessoas, eu vou emprestar dinheiro, mas eu vou emprestar com uma taxa muito alta para aqueles que pagam conseguirem me devolver aquilo que eu emprestei, porque o banco não pode ficar no prejuízo, né? Eles não vão querer ficar no prejuízo, então eles emprestam pensando em que alguns não vão pagar de volta, só que quem paga por esses alguns que não vão pagar de volta? As pessoas que vão pagar de volta, então eles pagam mais caro pelo crédito. Então resumindo, contrair uma dívida não é bom se você for deixar de pagar. Você tem que pagar a dívida. No caso de você conseguir pagar a dívida ou reinvestir, conseguir pagar mais e ganhar mais dinheiro com esse dinheiro que você pegou, perfeito, cara. Mas se você não for conseguir pagar, não pega a dívida. As pessoas que geralmente entendem muito bem isso, elas enriquecem demais. São as pessoas que realmente entendem o valor que a dívida tem. E para essas pessoas, a dívida não é ruim. A dívida é uma coisa muito boa. Inclusive, tem várias dessas pessoas no Brasil. É que agora está diminuindo um pouco. As pessoas estão saindo. Cerca de 1.200 famílias estão saindo do Brasil. Famílias milionárias estão saindo. E eu falo disso nesse vídeo aqui. Se você quiser entender mais, clica lá que tá bem legal. Bom, esse foi mais um vídeo. Meu nome é Luca Baldasso. Muito obrigado a todos vocês que assistiram. Se gostou, deixa o like. Se gostou mais ainda, se inscreve. Valeu!